Vocês estão vendo isso aqui? Então, não é baratinho não, viu? Não é bem caro, mas é caro para eu patrocinar essa palhaçada que a gente vem vendo há tanto tempo em campo. Desde 2021 é essa palhaçada em campo. Esses jogadores fora de... Esse pessoal não sabe o que significa Santos Futebol Clube. Essa é que é a verdade. Eles não sabem, não fazem a menor ideia do que é Santos Futebol Clube. Quem que sabia era ali, ó. A última vez que o pessoal sabia que era Santos Futebol Clube, o time era John, era Felipe Jonathan, era Lucas Veríssimo, era Luan Pérez, era Pará, era Pituca, era Alisson, era Soteldo, era Marinho, era Caio Jorge e era Lucas Braga. Aqui ele foi o último lampejo de time de Santos Futebol Clube, o time que o maior jogador de futebol de todos os tempos jogou. Aquilo era Santos Futebol Clube. Isso aí é um bando de jogador. É um bando que o nosso presidente tem uma deficiência que não consegue falar corretamente, por isso nós chamamos ele de língua presa. Ele foi lá e contratou um bando, achou que colocar em campo ia dar certo, porque em 2002 ele fez a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Tirou Robinho e Diego da base e eles resolveram. Você está no canal Strong Junior, dá um like, se inscreve aí no canal para dar aquela fortalecida. Bom, vamos falar sobre esse desastre que foi hoje Santos e Grêmio. Bom, o Santos começa bem o jogo, começa com uma escalação que foi a campo, deixa eu até pegar meu caderninho aqui. Foi a campo com Brazão, Luizão, Luan Pérez, Eivaldo, Escobar, Rincon, Schmidt, Roleiser, Tassiano, David e Soteldo. Foi um time bem diferente, foi um time que eu gostei de ver, porque era um time diferente do que a gente estava acostumado a ver nos últimos jogos, que era aquele time da patota, que jogava sempre mal, um time que era sempre cansado, um time com Pituca, um time com Gil, um time com Tiquinho, e por aí vai. Bom, mas depois de tudo isso, o que aconteceu? Nós começamos o jogo, começamos bem o jogo, começamos com o Soteldo jogando muito pela ponta esquerda, com o Roleiser jogando menos pela ponta direita. Depois o Kleber Xavier foi lá e tirou o Roleiser da direita, jogou pro meio, e aí o Roleiser com o Soteldo jogando, se associando ali, fazendo tabelinha. Meu, aquilo vai dar... Se o Kleber Xavier entender que aquilo vai dar jogo, aquilo vai sair muito bom pro time. Porque aquilo, eu vi um lampejo de time bom, eu vi um lampejo de jogadores talentosos, que, diferente do que está escrito aqui, isso tudo de jogador mais 5 que entraram, eu não vi, além do David, eu não vi mais talento em campo. Eu vi um bando, como eu já disse anteriormente. Bom, o Santos começou até que bem, com o Soteldo jogando bem, o Roleiser começou mal, depois foi bem. E aí o que aconteceu? Depois foi pro segundo tempo e voltou jogando bem. Só que aí, o que aconteceu? Substituições que não foram boas, substituições que acabaram com o time, que fez o time ficar perdido em campo. E o que aconteceu depois disso? Logo depois, o Santos não sabia se posicionar em campo, Luizão falhando novamente, saiu o gol do Grêmio. Porque o Santos não... Eu tô assistindo, para quem não sabe, na Europa eu sou simpatizante do Barcelona. E quando eu tô assistindo a Champions League, é uma coisa completamente diferente do que é o Campeonato Brasileiro. Mas não o Campeonato Brasileiro que tem Flamengo, que tem o Palmeiras, que tem o Botafogo, que tem times minimamente estruturados. Porque é muito diferente do que você assistir um Santos que não sabe se posicionar em campo, um Santos que você não entende se é 4-4-2, se é 4-3-3, se é 4-2-4. 4-2-4 a gente entende porque é famoso abafa, né? Vai todo mundo lá pra frente. E aí tem aqueles contra-ataques muito loucos lá que é só o Escobar na causa. Vamos de jogador a jogador? Bom, Brazão. Brazão não foi muito acionado no jogo, fez uma boa defesa no começo, e foi mais isso mesmo. Não acho que ele tenha culpa no gol que sofreu, embora tenha crédito para isso, porque ele salvou nosso Santos no último jogo. Luizão, falhou, tá. Até não achava que ele vinha fazendo um jogo tão ruim, levou um cartão amarelo, tá, falhou. Entrou o Sherman no lugar, mal vi o Sherman no jogo, ele levou um cartão amarelo, aí eu vi o Sherman no jogo, depois não vi mais. Luan Pérez tá justificando o porquê não joga nunca, mas também porque ele não joga nunca.
Por que ele não joga nunca? Porque nunca coloca ele pra jogar, claro, e também porque agora ele tá sem ritmo de jogo. E talvez aquele Luan Pérez de 2020, 2021, a gente só volte a ver com uma certa paciência, tendo que colocar ele em campo, tendo que dar minutagem pra ele. Mas isso não vai acontecer se ele continuar entregando, se ele quase ser expulso no primeiro tempo. Aí, depois do Luan Pérez vem quem? Zé Ivaldo. Zé Ivaldo foi aquela partida regular dele, daqueles carrinhos muito louco, mas perde muito gol. Se não fosse aquelas cabeçadas dele pra fora, talvez a gente tivesse acertado e pelo menos com o empate a gente tivesse saído. Escobar, eu não vi ele fazendo uma má partida hoje, muito seguro na defesa. Talvez a gente não ter levado mais gols e ter safado de alguns contra-ataques foi por Escobar tá ali pra salvar a gente. Depois do Escobar entrou o Kevson. Kevson falhou pro Luizão falhar pra sair gol do Grêmio. Mas também não é culpa do Kevson, que não entra nunca também. E como que um jogador vai ter uma certa regularidade se não entra nunca? Agora a gente vai falar sobre quem? Sobre Rincon. Rincon não acho que foi uma partida ruim. Pegava, tocava de lado, pegava, tocava de trás. Mas fazia muita falta. Tava travando muito o jogo. Partida mais ou menos do Rincon. Schmidt, eu vi ele atuando hoje talvez como um homem de maior chegada na área. Soteldo, toda hora que ele corria ali para a ponta esquerda, vinha o Schmidt como elemento surpresa para tentar finalizar aquela bola. E por pouco ele não fazia o gol. Só que pecando pelo excesso acabou que não saiu o gol que a gente tanto queria ver o Santos fazendo. Bom, entrou o Matheus Xavier também, mas não entrou exatamente no lugar do Schmidt. Ele entrou depois ali pela ponta esquerda, se não me engano, esquerda, direita, enfim, vocês entenderam. Matheus Xavier que eu pouco vi no jogo hoje, mas vem entrando com bastante personalidade. Roleiser, como eu já tinha comentado no começo, ele começou como um ponta direita, começou a ficar muito isolado, aí o Kleber Xavier inverteu ele com Tassiano para a direita, Roleiser para a meia, e aí ele começou a render muito mais com o Soteldo ali para associar com ele. Como o Rodolfo Gomes já tinha comentado no canal dele, o Roleiser ele ia começar a se entender muito bem com os pontas, a partir que tivesse os pontas mais talentosos e com ele no meio. E foi o que aconteceu. Só que o Roleiser ainda está readquirindo o ritmo de jogo, porque no Benfica ele pouco jogava. E aí depois entrou no lugar dele o Bom Tempo. Bom Tempo tá voltando de lesão, não tem muito o que a gente comentar sobre ele, mas é sobre isso. Sem o Bom Tempo o time não vinha funcionando muito bem, e quando ele entrou agora, acabou que ele entrou no time perdido, um time que tava numa bava, tentando fazer mais um gol, e por pouco que não acaba sofrendo o segundo. Mais um gol não, fazer um gol para empatar o jogo. Aí, Tassiano, partida discreta dele, jogou de meia, jogou de ponta, e no final quando entrou o Tiquinho Soares, ele acabou jogando mais de segundo atacante para se associar com o Tiquinho. David é um dos poucos que eu, junto do Roleiser e do Soteldo, eu diria que ele foi bem. Podem discordar de mim, coloquem nos comentários, mas acho que ele foi bem, muito participativo, conseguiu finalizar pelo menos umas 2 bolas ali que foram no gol do Volpi, que o Volpi também pouco foi acionado nesse jogo, né? Mas se foi acionado foi por causa do David Washington. David Washington esse que saiu para entrar o Tiquinho Soares. A partir do momento que o Tiquinho Soares entrou, é lento, né? Mas foi pro abafa também, foi tentar cabecear a bola, acabou não cabeceando, porque deixou pro Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo perdeu o gol. Mas é aquilo, né? A gente no calor da emoção acaba muito chateado com todos esses jogadores. E faltou falar do último jogador, que é o Soteldo. Soteldo, pra mim, foi o melhor jogador dessa partida, tentando muito, participando muito pela ponta esquerda contra o ex-time dele, né, que foi o Grêmio. Inclusive o Renato Gaúcho, que inaugurou a ideia de jogar ele pela ponta direita. Eu acho que pode ser uma boa ideia, de repente, o Soteldo jogar pela direita, o Barreal pela esquerda, e aí o Roleiser pelo meio, que são uns pontas de maior talento, vão conseguir dar maior profundidade para esse time. Mas a gente não tem uma certa esperança com esse time, porque esse time é um time meio maldito, assim, com todo o perdão da palavra, sabe? É um time que começa com uma certa organização e depois o time começa a ficar totalmente desesperado porque levou um gol. E foi o que o César Sampaio comentou numa das coletivas mais recentes dele.
Ele comentou que o time do Santos, quando toma o primeiro gol, sente muito. Vocês viram o que aconteceu hoje? Tomou um gol, sentiu demais, começou a ficar abafa, começou a ficar jogador fora de posição. Você não conseguia identificar se era 4-3-3, se era um 4-2-4, se era um 4-4-2. Era um time totalmente perdido em campo. Então, o Kleber Xavier hoje ele saiu bem, saiu por cima na escalação, mas pecou na hora de substituir o time. Mas ele ainda está conhecendo o elenco e eu tenho um pingo de esperança que ele acabe, pelo menos, dando uma sobrevida para esse time, tirar ele da zona do rebaixamento. Porque um time que tem Neymar, que tem Roleiser, que tem Barreal, não pode ficar onde está. Nessa rodada, com o resultado que o Sport vinha fazendo, o Santos ficou em lanterna. Lanterna! Você já viu o Santos lanterna de algum campeonato? Pô, o time que já teve Giovani, já teve Giameli, já tem Neymar, já teve Pelé, já teve Pepe, já teve Zito, já teve o Robinho, tá, fala do Robinho jogador, já teve Diego, já teve Rodrigo, lanterna do Campeonato Brasileiro. Vocês estão de brincadeira? Cara, com todo o perdão da palavra, mas caralho, meu, tá acontecendo com esse time? Bom, vocês acabaram de ouvir o desabafo de notícias sobre um jogo horrível. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa um like, se inscreve no canal rumo a 30 inscritos. Até o próximo vídeo. Seu Júnior indo. Valeu!